para a nossa meditação nesta manhã está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo de número 8, e nos versículos de 3 ao 5, que nos diz: os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Glória a Deus. E o tema para a nossa reflexão nesta manhã de hoje era o perdão da mulher adúltera. Hoje Deus nos traz um texto bastante edificante. Este texto narrado, ele só se encontra no Evangelho segundo escreveu o apóstolo João. E o Espírito Santo nesta manhã, ele vai nos conduzir a fazermos uma análise profunda e reveladora para os nossos corações. Deus vai nos mostrar neste texto 3 lições muito importantes para a nossa reflexão nesta manhã. Ele vai nos mostrar como nós chegamos diante de Jesus, como nós estamos diante dele. E estas lições nós vamos discorrer nesta manhã. A primeira, nós vamos entender, mediante o texto que nós lemos, que Jesus sempre acolhe o pecador. Segundo, devemos refletir sobre as nossas vidas espirituais. E terceiro, que podemos receber perdão. Louvado seja Deus. Este texto que nós lemos, ele em si, ele já se inicia com uma mensagem revolucionária. Se nós atentarmos bem para o conteúdo do texto, ele diz: olha, depois que Jesus volta do Monte das Oliveiras, pela manhã, bem cedinho, ele logo começa a ensinar no templo. E neste exato momento acontece algo inusitado. A Bíblia diz que os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em pleno ato de adultério. Antes de comentar este texto, eu quero falar quem eram os escribas e os fariseus. Eram homens ricos, religiosos, conhecedores do Torá, que era o livro da lei de Moisés. Os escribas e fariseus eram homens místicos, hipócritas, sim, com seus corações apodrecidos de orgulho e de arrogância. E os escribas e fariseus, eles não aceitavam Jesus como verdadeiro. Não. Jesus, olha o que ele nos diz, olha o que as Escrituras Sagradas nos diz no Evangelho segundo João, no capítulo 6,
no versículo 51, falando da autenticidade de Jesus, quando ele metaforicamente, ele se intitula o pão da vida. Ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Olha o que a Bíblia diz no mesmo evangelho segundo escreveu João, no capítulo 1. O evangelho inicia-se também falando da veracidade de Jesus Cristo. Ele diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Olha só, aí ele fala de Jesus, ele diz: e ele no princípio estava com Deus. Aleluia. Aí lá no versículo 14 do primeiro capítulo do Evangelho de João nos diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Isso nos mostra a autenticidade de Jesus Cristo. Aquilo que os escribas e fariseus contestavam, e por eles não aceitarem o ministério de Jesus, eles o tempo todo queriam anarquizar Jesus Cristo. Eles levaram aquela mulher adúltera diante de Jesus Cristo com um único objetivo. Eles queriam ver qual seria a atitude de Jesus mediante aquela situação. Eles não estavam preocupados com aquela mulher, não, com a condenação daquela mulher. Eles não estavam preocupados. Eles queriam confrontar Jesus Cristo. E nós vemos neste momento do texto este questionamento dos escribas e fariseus contra Jesus. Nós podemos trazer para hoje dos questionadores da palavra, os incrédulos, os escarnecedores. Sim, pois o evangelho não está livre dos cães, dos detratores. O evangelho não está livre dos deturpadores da palavra. Não. Olha o que nos diz em Mateus, no capítulo 7, no versículo de número 6, sobre aqueles que zombam, sobre aqueles que anarquizam, sobre aqueles que escarnecem. Olha o que Jesus nos diz: não dê aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, voltando-se vos dilacerem. Sabe o que Jesus está querendo dizer com isso? Quando ele diz para que nós não podemos dar as coisas santas aos cães, é por causa dos escarnecedores, dos incrédulos, que não acreditam nos mistérios celestiais, na veracidade da palavra. Ele diz: olha, não dê as coisas santas aos cães, nem as vossas pérolas aos porcos.
aquilo que recebemos. Nós recebemos porque cremos. Nós recebemos porque acreditamos em Jesus Cristo e queremos viver esta fé. Aleluia! Pois este texto Jesus está falando para aqueles que debocham do Evangelho, que não aceitam a salvação. Jesus, certa feita, ele chamou Herodes de raposa, porque Herodes era debochado, estarrecia dele, olhando para ele com deboche, e diz: tu és o rei dos judeus? Está lá em Lucas, no capítulo 13, versículo 32. Jesus também chamou os próprios fariseus de raça de víboras. Uma palavra muito dura, porque eles criticavam o ministério de Jesus. Jesus os chamou de raça de víboras. Mateus capítulo 23, versículo 33. Pois eles levaram aquela mulher até onde Jesus, pois eles queriam ver a atitude de Jesus, porque a lei mandava apedrejar aquela mulher que foi encontrada em ato de adultério. Sim, mandava apedrejar até a morte. Eles queriam confrontar Jesus Cristo, porque Jesus pregava uma doutrina que ia de encontro aos seus preceitos. Eles consideravam o discurso de Jesus muito duro, não aceitavam, eles não concordavam. E isso acontece em nossos dias. O Evangelho não consegue convencer algumas pessoas. É isso aí. O Evangelho não consegue convencer algumas pessoas. Elas sempre têm uma justificativa. Sim. Como? Eu já tenho a minha religião. Como se o reino de Deus fosse um partido político, que precisamos de pessoas para se filiar. Esta briga tem que acabar. O reino de Deus é pregado. Nós precisamos olhar para a cruz e entender o reino do Senhor. Entender que precisamos nos arrepender. Precisamos gerar frutos de arrependimento, para nós podermos entrar no reino do Senhor. Aleluia. Muita gente diz assim: pronto, eu já tenho minha religião, agora eu sou cristão. Não é dessa maneira. Não é dessa maneira. Ser cristão não é só ir para uma igreja, não é só levar uma Bíblia debaixo do braço, não. Você pode até estar dentro de uma igreja e não ser cristão. Ser cristão é viver em Cristo Jesus. Ser cristão é viver a doutrina, é arrepender-se, é se doar, é viver nele. Os escribas e fariseus não aceitavam o ministério de Jesus, porque Jesus pregava o ministério da porta estreita. O evangelho da porta estreita é que salva. Mateus capítulo 7, versículo 13, que nos diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Quantas pessoas estão querendo viver o evangelho da porta larga, mas não querem o evangelho da porta estreita? O evangelho genuíno
o evangelho de renúncia, porque o evangelho da porta larga, onde o caminho também é espaçoso, onde tudo pode fazer, basta cumprir algumas obrigações, basta ir à igreja algumas vezes, e ele diz: eu sou cristão. Mas você pensa assim, você tem que entregar a sua vida para Jesus Cristo. Você tem que entregar a sua vida para Jesus. Viver o evangelho da porta estreita. Porque poucos conseguem viver. Eu quero que você entenda que Jesus, ele nos trouxe uma nova maneira de servir. Era por isso que os escribas e fariseus não entendiam e queriam matá-lo. Ele está nos dizendo que nós temos que gerar frutos dignos de arrependimento. Você entendeu? Gerar frutos dignos de arrependimento. Está lá em Mateus capítulo 3, versículo de número 8. Confessando o seu nome e crendo para o novo nascimento. Olha o que Paulo diz quando ele escreve aos Romanos, no capítulo 10, versículo 9 e 10. Ele diz: a saber, que com tua boca confessares o Senhor Jesus, e com o coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Aleluia! Que maravilha! Nós precisamos viver isso. Nós vamos ver as 3 lições que Jesus nos mostra no capítulo 8 do Evangelho segundo escreveu João. O texto da mulher adúltera. Qual é a primeira lição que Jesus nos mostra? Ele nos mostra que ele sempre acolhe o pecador. Que maravilha! Jesus sempre está de braços abertos para receber um coração arrependido. Vejamos o que Jesus diz para aquela mulher, lá no capítulo 8, no versículo 10, quando aquela mulher chega diante dele, e estar ali, sendo acusada por aqueles homens, ele diz: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Mulher, ninguém te condenou, mulher? Aleluia! Jesus sempre acolhe o pecador. Ela buscou refúgio em Jesus. Jesus ali, ele fala imediatamente de condenação, pois nossos fardos de pecados nos condenam diante dele, mas ele nos liberta desta condenação. Epístola aos Romanos, capítulo 8, versículo 1. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia! Aquela mulher vinha fugindo dos seus acusadores. Jesus a acolheu. É sempre assim. Quando nós buscamos refúgio nele, ele nos acolhe. Ele sempre nos acolhe. Quando aquela mulher chegou lá, Jesus estava escrevendo na areia. A Bíblia não fala o que Jesus escrevia na areia, mas ele estava escrevendo. Podemos entender que aquele momento para aquela mulher era o fundo do poço. Ela chegou ali atormentada pelos seus acusadores. Ela se derramou diante de Jesus. Chorava muito.
Ela estava no fundo do poço, condenada à morte. E reportando para nós, quantos estão vivendo assim, no fundo do poço, espiritualmente, buscando ajuda em terreiros de macumba, buscando ajuda nos pais de santo, desconhecendo a verdade em Cristo. Quantos estão vivendo desta maneira, pedindo socorro, mas o Espírito Santo fala ao teu coração: Jesus é a tua esperança. Jesus é a tua esperança. Tudo que aquela mulher tinha feito na sua vida tinha condenado. Ela estava sobre uma condenação. Ela era uma mulher prostituta. Era algo terrível naquela época. Olha o que a Bíblia diz lá em Romanos, no capítulo 6, no versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Havia uma condenação sobre ela. Era a morte. Jesus ainda continua dizendo para nós: o salário do pecado é a morte. Quando ele fala de morte, ele não fala desta morte que o corpo desfalece e vai para o cemitério, não. Jesus, quando ele nos adverte que o salário do pecado é a morte, ele fala da morte eterna. Ele fala da segunda morte, quando aquele que não confessou Jesus Cristo estiver diante do trono branco, e Jesus vai dizer pelas suas obras: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. É essa que é a morte que o pecado traz, a separação para sempre de Deus. Olha o que o apóstolo João nos diz na sua primeira carta, no capítulo 2, no versículo 1, ele diz: filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Jesus Cristo o justo. Jesus é o nosso advogado. Jesus é o nosso advogado. Olha o que Paulo diz quando ele escreve a primeira carta a Timóteo, no capítulo 2, no versículo 5. Encontramos ele de novo falando de Jesus como único intercessor. Aleluia. Olha o que Paulo diz em 1 Timóteo 2, capítulo 5. Nós vamos encontrar o apóstolo Paulo falando de novo de Jesus como único intercessor. Ele diz: porquanto há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Glória a Deus. Jesus está sempre disponível a acolher o pecador. Segunda lição que nós aprendemos com este texto, que nós devemos refletir sobre as nossas vidas espirituais. Sim, isso é importante. Como você está espiritualmente? O que você tem feito para produzir frutos de arrependimento? Jesus ficou em silêncio ali, somente ouvindo os escribas e fariseus que queriam confrontar Jesus naquele momento.
depois de eles falarem para Jesus, os escribas e fariseus, e expor o delito e a culpa daquela mulher, Jesus nos levou a uma grande reflexão sobre as suas vidas. Entenda bem, esta lição da mulher adúltera, ela nos leva a refletir sobre nossas vidas espirituais. Quando os fariseus chegaram diante de Jesus e expuseram toda a culpa daquela mulher, Jesus estava ali, ficou em silêncio, e depois Jesus nos deu uma grande lição, uma grande reflexão sobre suas vidas. João capítulo 8, versículo 7, ele disse: aquele que dentre vós está sem pecado, que atire a primeira pedra. Isso foi como um balde de água fria em cima dos escribas e fariseus. Jesus neste momento leva aqueles homens a uma análise de consciência. É o que nós precisamos. Jesus leva eles a uma análise de consciência. E ali naquele momento, quando Jesus disse: olha, quem não tem pecado, atire a primeira pedra, deu um silêncio muito grande. Sim, olha o que o texto nos diz depois. Quando ouviram isso, redarguidos da consciência, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos, e ficou só Jesus e a mulher. Sabe por que eles saíram um a um? Por causa da reflexão de consciência. É isso que a palavra faz conosco. Ela nos leva a refletir sobre as nossas vidas. E nós podemos nos perguntar: para onde eu estou caminhando? O que eu estou fazendo com a minha vida? De que maneira eu estou servindo a Deus? Será que eu estou gerando frutos para a vida eterna? Será? A nossa consciência é um fator determinante para nós tomarmos decisões. Olha o que o apóstolo Paulo diz ao povo de Corinto, que estavam tomando a Santa Ceia erroneamente. Olha o que o apóstolo Paulo diz para aquele povo que estavam tomando a Santa Ceia erroneamente. Eles não estavam discernindo o corpo de Cristo. Eles precisavam de uma análise de consciência. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28. Olha o que o apóstolo Paulo disse para ele: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. É o exame de consciência que nos leva a refletir como estamos servindo a Deus. Paulo, ele fala da seriedade da comunhão. Quando nós refletimos sobre o que somos, sobre o que fazemos, quando nós lemos a palavra, o Espírito Santo nos conduz a nós refletirmos sobre a nossa comunhão. E a consciência se torna um fator determinante. Aí Paulo complementa. Ele diz assim: porque quem come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação.
É por isso que ele pede para que nós analisemos a nossa consciência. E esta reflexão da mulher adúltera do capítulo 8 do Evangelho segundo João, ela nos adverte, ela nos alerta para isso, para as nossas vidas espirituais. E a nossa consciência é um fator determinante para isso. Ele leva nós a refletirmos sobre tudo. E qual é a terceira e última lição que este texto nos traz? O texto da mulher adúltera é que podemos receber perdão. Que maravilha! Olha o que o apóstolo João diz na sua primeira epístola, no capítulo 1, versículo 9, ele diz: se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a imundícia. Glória a Deus. Com estas palavras, era como se Jesus estivesse dizendo: tu estás perdoada. O texto em si, Jesus não disse para a mulher que ela está perdoada, mas quando Jesus olha para ela e pergunta à mulher: cadê os teus acusadores? Foram todos embora, ninguém te acusou, mulher? Ela disse: não, Senhor. Ele olhou para ela e disse assim: mulher, nem eu também te condeno. Aí ele disse algo que lavou a alma daquela mulher. Ele disse: vai e não peques mais. É como se ele tivesse dito: mulher, tu estás perdoada, tu estás livre de toda a tua culpa. Agora, mulher, não voltes a praticar o que tu praticava antes, porque a Bíblia diz que quem se arrepende e deixa o pecado alcança misericórdia de Deus. Olha bem, isso é importante. Jesus disse para aquela mulher: vai e não peques mais, para que ela pudesse alcançar a misericórdia de Deus. Quando nós nos arrependemos e nos voltamos para Deus, nós temos que olhar para a cruz e seguir e viver, não voltar atrás. É como se o porco fosse tirado da lama e fosse dado um banho nele, e daqui a pouco solta-se esse porco e ele volta para a lama. Jesus não quer assim. A Bíblia diz que há uma condenação sobre nós, mas a Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Jesus está dizendo: vai e não peques mais. Já recebeste a salvação. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde no seu amor para sempre.